isso aí, Codificado Podcast mais uma vez aqui, de novo, no YouTube para vocês. Estamos aqui, Codificado Podcast versão tecnologia. 19 horas, um pouquinho mais cedo. E estamos aqui começando hoje com ele, que juntou-se ao Codificado, mudou toda a estética do negócio. E aí, Pedrão? Como é que você tá? Mudou toda a estética, legal, né? Tô bem. Obrigado. Começando, né? Começando 2025, acelerado como sempre, né? E a ideia é fazer muita coisa nova, né? Porque tem que fazer diferente sempre. Se não fizer diferente, não rola. Cara, eu queria até depois, vamos abrir uma observação aí, para falar um pouco do Codificado Podcast, né? Que também você implementou aí na empresa não, né? Mas no seu dia a dia, né? Tem trabalhado bastante e tal. O que você acha? O Codificado ele entrou como uma ação de marketing da Startwork, né? Então esse ano aqui nós estamos fazendo 35 anos de Startwork, né? 35 anos vendendo tecnologia. Ou seja, trabalhando em vendas mais tempo, né? Mas vendendo tecnologia há 35 anos. E aí o ano passado a gente começou a conversar sobre esse projeto, de como fazer alguma coisa diferente para estreitar relacionamento, para conversar mais com as pessoas, para passar a informação para frente, para ajudar mais as pessoas, né? E aí a gente trouxe o estúdio aqui para dentro. Então nós estamos dentro da estrutura da Startwork e nós construímos devagarinho, né? Foi pedaço a pedaço a gente vem ampliando. Agora já estamos aí, pode-se dizer assim, na terceira versão do estúdio, né? Mudando as câmeras de posição, incluindo a TV, as TVs para fazer o Meet, já trabalhando com IA aqui, né? Algumas coisas novas, né, Pedrão? Mudando, né? Muita coisa nova para poder entregar mais qualidade para o público, né? Para quem está assistindo, né? Que uma coisa impressionante, né? Que o último semestre do ano passado, né? Que 2024, que a gente entrou no ar, praticamente 6 meses, a gente fez 340 mil visualizações. Então o número é impressionante, né? E a gente, com a programação desse primeiro semestre, a gente imagina que a gente ultrapasse aí 1 milhão, 1 milhão e 200 mil visualizações. Então tem uma agenda pesada que a gente starta hoje aqui com esse bate-papo nosso, né? E para quem não sabe, os números só sobem com muito trabalho, né, Pedro? Porque a gente viu, desde o início do Codificado, né? A escada como é longa, né, cara? Quem imagina, quem vê de casa, quem tá na internet, dá um cliquezinho, vê 1 ou 2 minutos, não sabe o que por trás aqui, né, cara? O Matheus ou o Wellington tá com a gente. As meninas, né? Tem trabalhado muito, né, pra gente crescer. A equipe da rede social é uma coisa que apoia muito. Você vê o LinkedIn, o boom que deu, né? O próprio Instagram, o volume que cresceu. O Instagram, meu pessoal passa de 40, 50 mil pessoas. É muita gente. Em muito pouco tempo, né? Cresce muito rápido, em pouco tempo. E assim, uma coisa que é legal. No começo, né? A gente falava, nossa, vamos convidar aquela pessoa, né? Era meio que estresse, assim. Ligava aquele assunto. Hoje, a agenda tem 120 pessoas para a gente começar a correlacionar, né? Um assunto com o outro. E começar o ano. Então, tem que adaptar as pessoas, né, para não ter um choque ou tentar. Mas legal. Tá indo bem, né, cara? Tá, Pedrão, eu acho que tá indo legal. Você esteve aqui, né, cara, o ano passado praticamente todo conversando com os seus pares aí de venda, né, cara, perguntando como é que era, como é que começou. Agora hoje eu tô aqui para te perguntar, cara. Antes de você ser o Pedro da Startwork, cara, assim, eu queria que você faça um pouquinho. O que te levou a trabalhar com tecnologia nesse mercado, cara? Antes de tecnologia, minha inspiração em vendas, né? Porque eu gosto de vender, então sempre curti vender muito. Então, desde criança, com 8 anos, 6 anos, 7 anos, né? Um tio, o Toninho, me levava nas férias para as viagens. Ele era vendedor para System, então ele viajava o interior do estado de São Paulo, vendendo macarrão na época. Nós estamos falando aí de 40 e poucos anos atrás, 45 anos atrás, e eu acompanhava aquilo, né? Ele chegava no mercado e ia lá, via o estoque, vendia mais 5 caixas, mais 10 caixas das 5 caixas dele, eu ficava assim impressionado, né? Nossa, venderam tudo isso, era um negócio para mim muito legal. Depois, com 13, 14 anos, meu primeiro emprego foi no supermercado. Abri um supermercado perto de casa e eu fui lá. Seu Toninho, preciso trabalhar. Ele falou, não vou contratar ninguém. Eu falei, não, eu empurro o carrinho aí, a troco de caixinha, né? E foi assim que eu comecei, empurrando o carrinho do supermercado, né? As mulheres iam fazer compra, né?
e eu levava a compra até a casa dela e a troco de, hoje, R$1, R$2, R$3, né? E aí ia juntando um dinheirinho. E passou lá 5 meses, 4 meses, aí eu fui contratado. E eu ficava impressionado, chegava o vendedor lá para vender, né? Ó, você compra 100 caixas de óleo, tem 10 de bonificação. Eu ficava olhando, babando, né? O trabalho dos vendedores. Em seguida eu fui para o frigorífico Wilson, né? Entrei no frigorífico Wilson, minha última função lá foi vendedor. E que também é uma venda de reposição, trabalhei lá durante 5 anos, foi muito prazeroso para mim. Saí, abri uma casa noturna, fiquei 2 anos com a Sunshine, em Osasco, foi muito legal. Mas isso ainda adolescente ou não? Pra você ter ideia, nós estamos falando aí de 21, 22 anos. Com 22 anos eu já tinha uma casa noturna que, por exemplo, no sábado, passava 350, 450 pessoas, com música ao vivo. Isso, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? E você já tinha uma pegada de empreender, então, né? Já era empreendedor nessa época. Já tinha comércio, que era casa noturna, à noite. Tem uma problemática da noite, que é a fiscalização na época do ECAD, juizado de menores, a polícia, né? E porque você tinha todo o fluxo de... Todos os problemas que você tem hoje com uma escala menor, né? E não era tão liberado, né? Ponto. E aí tocamos o bar 2 anos, eu parei e falei, não, vou voltar para o mercado de trabalho, CLT e tal. Entrei na revista Visão. Trabalhei 5 anos e meio, 5 anos na revista Visão, 6 anos, com CLT na época, né? E lá comecei como vendedor, fui supervisor de venda, foi uma experiência muito grande, já com outro estilo de venda, venda de impacto, né? Porque a venda de impacto, você conversa com a pessoa e você tem que tirar o pedido ali naqueles 2 minutos, entendeu? Então você você apresenta, oferece o produto e tem que pegar na época, gente, o cheque do cara, hoje o Pix, né? Pegar o cartão de crédito dele e passava ali na maquininha com a caneta na época, né? Isso nós estamos falando aí de 30 e poucos anos, 40 anos atrás. E aí eu tive a oportunidade de vir trabalhar com informática e em seguida vim para abrir a empresa. E o que te puxou? A informática, o que te puxou? Foi a oportunidade ou você acha que foram os valores? Tipo, monetização mesmo assim? Na época, o Maurício, meu irmão, falava assim para mim, você tem que vir para informática é um mundo novo, né? Não sei o quê. Ele andava todo engravatado e eu acabei sendo seduzido e vim para informática. Entendeu? E aí, com o tempo, eu acabei abrindo meu CNPJ e tocando a vida pra frente. Pedro, fala um pouco da sua família, assim, cara. Você acabou de falar do seu irmão. Você tem um irmão só? Como é que é? Não, como é que é composto? 5. 2 meninas, né, e 3 meninos. E todo mundo foi pra essa área de venda ou só você? Não, louco só eu. Louco só eu e o Maurício. A Rita tem uma outra pegada. Ah, você tem um irmão também que trabalhou com... Trabalha com informática também há 40 anos também. Entendeu? Tá aí na loucura. E aí você viu a informática, foi quando você te bateu a ideia que aquilo lá era o caminho. Informática, desde o começo, é um campo onde você tem muita oportunidade. Entendeu? No começo, muito diferente de hoje, a gente vendia, por exemplo, uma marca só. Então você não vendia que nem hoje, as revendas vendem 3 marcas, 4 marcas, 5 marcas. O cliente te liga e fala, eu quero 2 cara desse aqui, o cara sai correndo atrás. Meu cliente quer comprar isso. Primeiro, o cliente não é teu. Segundo, quem que convenceu ele a comprar isso, né? Então a venda hoje está reversa, né? Então no começo, quando eu comecei a vender informática, a tratativa era assim. Você visitava o cliente, então nós tínhamos vendedores externos, diversos vendedores externos. E tinha menos vendedores internos, mais vendedores externos. E eles ficavam na fila das empresas para serem atendidas pelo departamento de compras, pelo departamento de TI. Telefone naquela época uma dificuldade, o fixo, não existia celular. Então a comunicação muito lenta e a venda era aqui, olhando no olho do cara, conversando aqui. Então a gente visitava, trazia a necessidade, chegava na empresa no final do dia, fazia o relatório de visita, né? Então visitei essa empresa, essa empresa está comprando isso, essa empresa aquilo. Passava para um departamento, esse departamento ia fazer a proposta e pressurizar. Aí, 1 dia, 2 dias depois, a gente, na nossa caixinha de saída lá, tinha a proposta, né? E aí você pegava a proposta e você tinha agenda de visitar aquele cara na quarta, na quinta, você voltava lá, oi Kiko, tudo bem? Vim apresentar a minha proposta. Entendeu? Cara, mas esse tete-a-tete te ajudou, né? Ou você acha que não? Sim, porque aí você começa a analisar o seguinte, né? Eu venho lá de reposição, que é aquela experiência que eu tive criança de visitar os mercados com meu tio, e assistir aquilo, do mercadinho, né?
Depois da Wilson, de trabalhar vendendo frios, vendendo lataria, né? Em supermercado, padaria. Então era uma venda de reposição. Depois eu fui para a venda de impacto, que é totalmente diferente, é um choque. E aí eu venho para o mercado passivo, um mercado onde você tem tempo. Então você consegue sentar e conversar. Então a pessoa te escuta. Então, para mim era um negócio muito fácil, porque eu conversava bem e muito, né? Conversava bem, tinha muito assunto, bem articulado. Então eu chegava na empresa, conversava com todo mundo, então com muita facilidade, né? Eu já pegava todas as propostas ali, fazia uma nova e pau, levava o pedido embora. E assim a gente começou, entendeu? E o mercado foi crescendo, né? Porque as empresas foram comprando mais desktops na época, né? Porque antigamente era CPD, você tinha uma sala com 3 computadores e aí 40, 50 pessoas usando, né? Hoje você tem o peer-to-peer, né? Aqui a média de utilização é 2 equipamentos, 2,5 por funcionário. Então a gente tem mais equipamentos do que gente hoje, né? Melhorou? Você acha que você foi evoluindo, a venda foi evoluindo junto com a tecnologia? A venda, então, aí na tecnologia a venda mudou muito. Por quê? Porque você teve uma época, esses 10 primeiros anos aí, vamos colocar assim, que foi mais fácil, porque você tinha mais controle, você vendia menos marcas, então você tinha mais controle da carteira de clientes. A gente sentava com o fabricante na época, até porque era tudo comprado direto com o fabricante, e definia qual cliente a gente ia atender. Então você atendia a Rod, a Ciba, a Baia, e era tabela e vamos embora, todo mundo ganhava dinheiro, era muito saudável. Não tinha essa prostituição que tem hoje. Hoje, quando você vem para o mercado maduro, que nem o nosso, tem muita gente trabalhando sem ter expertise do que está fazendo. Então a pessoa está ali, e aí? Está ali, e aí? Entendeu? Então, eu vou vender informática, né? Porque eu trabalhava em tal empresa e lá eu ganhava dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Primeira paulada que ele tomar, ele vai perder o que ele ganhou. Que a gente chama de calça branca, né? O pessoal que está no entusiasmo. Hein? Então naquela época você tinha muito controle, né? Então você tinha menos concorrência e controle do negócio. Hoje você não tem controle e a concorrência é um absurdo, né? Esse lance da venda da tecnologia, né, global, meio que deixou tudo no ar, né? Então, fica tipo uma selvageria, assim, tipo, você acha que... Tá tudo perdido, né? Mas você acha mesmo, assim, por exemplo, mesmo os caras que você vendeu, as empresas as pessoas, todos os caras que vieram aqui conversar com a gente, na verdade não é uma bolha e a selvageria é dentro dessa bolha, ou você acha que de fora atrapalha muito também? Então, fora dessa bolha. Vamos olhar de dois lados. Só para eu entender melhor. As pessoas que você entrevistou aqui, elas trabalham dentro de revenda, dentro de distribuidor, dentro de fabricante. Cada um dentro de um segmento, no mercado num todo. Então, a revenda, ela vai comprar com o distribuidor, o fabricante vai vender para o distribuidor. Essa seria a ordem natural. Legal? Então, quando você volta a 20 anos atrás, você não tinha a função do distribuidor. Legal? A revenda comprava direto da fábrica. Boa, então você comprava, você tinha que ter crédito. E também isso gerava dificuldade de ter inúmeras revendas, dessa facilidade de se abrir, né? Porque, vamos lá, o brasileiro ele é empreendedor natural, né? Mas ele é empreendedor e quebrador, né? Porque nós temos o maior índice de CNPJ fechado. Então, cada 10 CNPJ, no primeiro ano, 6 já vai embora. 4, 5, 6 já vai embora. É impressionante isso, tem os dados lá no Sebrae. Então, um negócio que assusta. Mas você acha que isso é por conta do próprio empreendedor ou aquela atmosfera externa que atrapalha? Isso a gente conversou muito aqui. Não é a atmosfera que você colocou externa, vamos falar, mercado externo, ele tem que estar dentro do DNA do empreendedor. Não, mas quando eu digo, eu que não queria falar, né? Mas assim, quando eu digo atmosfera externa, é mesmo a pressão, o que você tem que pagar pro governo, que às vezes não te ajuda. Não, mas aí você tem que entender o seguinte, olha, eu vou fabricar esse cara aqui, entendeu? Eu vou fabricar esse cara aqui, ó. Para mim fabricar esse cara aqui, a realidade é essa, ó. Eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter uma contabilidade, eu tenho que ter um jurídico, eu tenho que ter um grupo de funcionários, eu tenho que comprar matéria-prima e eu vou produzir tanto, e esse tanto que eu produzir vou ter que pagar X% de imposto. Essa é a regra do jogo. Então, entendendo a regra do jogo, não importa o setor, você tem que ser o melhor naquilo.
Então, o fator GOV, o fator mercado internacional, isso aí não muda, entendeu? Então, o importante é assim, vou vender caneca. Tá, qual é o meu custo dessa caneca? Tirando tudo isso. Pô, custa R$100. Tá, vou vender por 130. O seu foco já tá ali já, né? Quando então, você vai fazer um negócio, você já sabe que é ali que vai... Quando você é um vendedor maduro, você não para reclamar. Você para ver oportunidade. Então, o tempo que você gasta para reclamar, você vai buscar oportunidade. Entendeu? Então, em cada setor, você tem que olhar, cara, qual que é a oportunidade disso? É viável? Entendeu? Vou ganhar dinheiro com isso? Entendeu? Porque vender com margem pequena, 1, 2, 3%, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Então, o cara vai fazer um volume e não vai ganhar dinheiro. Então, esse é o mercado hoje, né? O mercado antigamente, você tinha volume de venda e você tinha margem. Aí você comentou um negócio que vale a pena mencionar, que veio na minha cabeça aqui, muito interessante. Pô, a mudança, né, de governo, nós tivemos o Collor. Legal? O Collor tem um lado ruim dele, que deixou todo mundo com R$50, e tem um lado bom. Ele abriu a reserva de mercado. E depois que ele abriu a reserva de mercado, todas essas empresas que estavam lá fora, que não podiam entrar aqui, passaram a poder. Então eles podiam se associar com alguma empresa aqui, e aí depois de um período podiam comprar essa empresa. Então aí melhorou a qualidade do produto e possibilitou as empresas a comprarem mais máquinas. Então, aí começar a pensar... O mercado de importação melhorou no caso. Melhorou. Né? Então, você podia trazer os componentes, né, as máquinas desmontadas e montar aqui, que chamavam em SKD. Liberou a importação de diversos produtos. Então, você podia importar monitores, você podia importar impressoras, você podia importar uma série de coisas. Então, aí o mercado cresceu muito. Você entendeu? Isso nós já estamos falando de 15 anos, 20 anos para cá, entendeu? E aí foi quando começou a nascer um evento aí do faturamento direto. Com o faturamento direto, ou seja, o distribuidor fazendo a parte fiscal, a parte logística e a parte da grana, né, a parte financeira, a revenda diminui o tamanho, né, ela fica mais operacional e aí ela passa a ter mais problema. Então hoje, quando você vai conversar com o cliente final, ele fala, cara, me liga 20 caras de informática por dia. E você liga pro cara, o cara já quebrou. Entendeu? E sem contar que, né, 50%, 60% dessas empresas são empresas de uma pessoa só. Você entendeu? De 2 pessoas. Então não tem uma estrutura de empresa, né? Não tem um DNA corporativo. Quando você diz empresa de uma pessoa só, você está falando que é de um dono ou de uma pessoa mesmo trabalhando? De uma pessoa só o dono trabalhando. Quem é a empresa? Sou eu. Você vende, você compra e você faz negócio? Você vende, você compra. Você bate o cartão de entrada e de saída? Se precisar ir num treinamento, sou eu que vou. Se precisar visitar um cliente, sou eu que vou. Se precisar ir num evento, sou eu que vou. Aí fica limitado, né, Pedrão? Então, mas você entende que o mercado muda, gera uma facilidade e por um outro lado, essa facilidade vira o quê? Todo esse movimento, as pessoas não ganham dinheiro. Entendeu? Então, não ganham dinheiro e atrapalha o mercado, né? Isso é um lado atrasado do vendedor? Eu queria perguntar, por quê? Você que foi um cara bom no tete-a-tete, certo? Quando entraram as máquinas e você teve que vir para trás de um computador para começar a vender, não ir mais no cliente, mudou. O cara que era bom pra caramba lá no tete-a-tete, né, o cara conquistador, deixou de existir. Não. Assim, deixou de existir no olho. Sim. Agora ele tá atrás de uma máquina com 5, 10 funcionários atrás. Então, mas aí você tem um outro ponto aí. Então, o que acontece? Como o cliente hoje ele é muito assediado e ele tem a informação, ele tem um controle do negócio. Então, se você pegar um grupo de vendedores maduros, nós temos aí, na cabeça vem aí, por exemplo, 30, 40 nomes de bons profissionais. E se você deixar esse cara sentar na tua frente, cara, ele vai levar tua cadeira embora. Ele vai vender tudo para você, porque ele é um bom profissional. Entendeu? Então ele vai conseguir te explicar, esclarecer suas dúvidas, validar o trabalho dele, validar a empresa dele, que ele trabalha, os distribuidores que ele trabalha, vai conseguir esclarecer o pensamento do cliente, colocar o cliente no caminho certo, entendeu? E o cliente vai falar assim, pô, recebi o cara, gastei 1, 2 horas aqui, mas valeu a pena. Entendeu? Eu direcionei bem meu departamento aqui, direcionei bem minha compra. Então, o que a gente percebe? Eu escutei isso esses dias num evento que a gente fez no shopping, né? A gente fez um evento junto com a Microsoft e com mais um fabricante. E
para falar de atualização de Windows, tal, e nós levamos 20 empresas. Uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, pô, lembra aquele negócio assim que eu contei com você de 40 monitores e 20 e tantas polegadas, tal? O monitor custava R$5.000. Ele falou, lembra, pô, que legal, fez. Você falou, parece que você comprou com outro, abortou a compra, o que aconteceu? Ele falou, eu comprei com outro. Eu falei, poxa, que chato, né? Por que você não falou com a gente? Ele falou, não, teu preço era 5.000, eu comprei por 3,5. E começou a rir, né? Eu falei, fez uma boa compra, né? E desculpa não poder te atender todas as vezes, né? Mas eu me esforço para isso. Ele falou, não, você me atende bem há vários anos, 15, 20 anos. Entendeu? O problema é que eu fui seduzido pelo preço. Quando chegou o produto não tinha... Ele falou assim para mim, agora quem vai faturar é essa outra empresa. Aí eu tive que alterar o pedido. E aí quando nós fomos puxar o CNPJ que ele passou, a empresa não aprovou. Ou seja, a empresa que fez lá a importação para colocar o produto lá, não tinha uma boa índole. Ou seja, ele teve que cancelar a compra, perdeu a verba e acabou ficando sem um produto, porque as empresas também têm isso de período de verba, né? Eles têm que gastar dentro daquele período. Ele falou, se eu tivesse pago os R$5.000 que você pediu, eu estava lá com o produto e estava funcionando o negócio, né? E no fim, acabei sendo seduzido pelo preço e tive um problema. Então, você percebe que ele foi sincero em colocar essa situação. E quem não coloca? E quem faz uma compra errada e não coloca? Tem um outro exemplo, que você vê como é importante você ter um bom vendedor, uma boa empresa te atendendo. Tem um outro exemplo de uma vendedora aqui que atende a empresa já há vários anos, um cliente de 20 anos. E em determinado período ele parou de comprar com a gente. Aí eu falei, esse cara está comprando errado, esse cara está comprando errado, esse cara está comprando errado. Ele comprou 250 máquinas com Windows Home, então empresa corporativa. Passou, o que aconteceu? Ele teve que comprar 250 Windows Pro. Então o Windows Pro custa R$1.200. Ele gastou R$260 mil para consertar aquele erro onde ele foi seduzido por um vendedor despreparado, que para esse vendedor despreparado, o importante para ele é PPP, prazo de pagamento, produto pronta entrega. Cara, isso é passado. Entendeu? Então, quando você discute a mudança do mercado, a evolução do mercado, né, como o mercado mudou, então a abertura do mercado, essa chegada de toda essa possibilidade de informática para você, é importante que o cliente final selecione os seus parceiros e atenda ele bem. E assim, é o que a gente comenta aqui o dia inteiro. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com o cliente final, eu falo, cara, eu estou aqui há 35 anos. Tudo que é bordoado eu já tomei. E eu acredito que eu fique mais uns 10, 15, né? Se não chegar a hora, não tocar o sino, né? E eu acredito que eu fique mais uns 10, 15. Entendeu? Ô, Pedro... Eu falo, né? Não, o importante é o seguinte, cara. Eu tava pensando uma coisa. No lance da venda de equipamentos tecnológicos, no início foi um boom, né? Sim. Vocês começaram a vender, pô, a gente falou com um monte de cara aqui, que cara vendeu muito, né, cara, ganhou muita grana. E agora, não é que tá estagnado, mas é que o que eu queria entender, a máquina. Vou dar um exemplo, tá? Posso falar marca de carro? Pode. Vou dar um exemplo, a BYD, entrando no mercado vindo da China, certo? Surpresa, carro bom, barato, chegando muito. Eu acho que tá na época de começar a vender muito, que todo mundo tá... Não, calma. Tá todo mundo olhando o BYD, querendo saber o que vai ser do futuro. Mas tá todo mundo na expectativa com o braço aberto, o que eu tô sentindo. Só que vem numa demanda muito grande. Eu tô querendo meio que comparar e perguntar pra você se é isso. Com equipamento tecnológico. Chega uma demanda muito grande e o cliente não tá preparado para receber tudo isso e não dá tempo. Por exemplo, o cara tem, um exemplo curto, 1.000 máquinas na empresa dele. Passou um mês, o cara já tem máquina nova. Ele olha aquilo lá, ele não sabe fazer o que ele fazia com a máquina velha, que na verdade ele comprou há pouco tempo. É um outro assunto. Existe isso? Então vamos lá, quando você fala em tecnologia, em venda de tecnologia, você tem que analisar assim, os computadores têm uma vida útil. Para cada empresa, para cada segmento, é um time. Então, por exemplo, você tem empresas que a vida útil do computador é 2 anos, tem segmento que é 1 ano, tem segmento que é 2 anos, tem segmento que chega a ser 8 anos, que a empresa compra um notebook, um desktop, planejando a utilização dele para 8 anos. Então, cada empresa tem o teu tempo de vida, aquilo que vai colocar lá no orçamento dele.
Então você pega uma startup super capitalizada com dinheiro, então ela vai comprar os MacBook mais top, high-tech que tem, cara, ele precisa de máquina com muito processador, com muita memória. Então o que acontece? Ele compra aquela máquina top, daqui um ano já saiu 1, 2 versões, ele atualiza. Porque o dinheiro que ele está gastando naquela máquina é muito pequeno em relação ao dinheiro que ele ganha, com o tempo que ele está ganhando, com a evolução tecnológica que ele recebeu ali. Entendeu? Então, são análises diferentes. É isso que eu falo que é importante você ter um bom consultor, um bom vendedor. Então, o vendedor te orienta isso. Fala, calma aí, mas para a tua aplicação, a atualização em 6 meses, às vezes em 1 ano, é o ROI da máquina, ou seja, o tempo que você vai economizar, a velocidade de processamento, o benefício que ela vai te entregar, paga o equipamento. Você entendeu? Então é isso. Então a mesma coisa um celular. Você entendeu? Hoje a gente tem celular, a gente usa 20% do potencial dele. Eu uso 25%, 30% do potencial dele. Mas por que você comprou um cara desse, de 8 pau? Você entendeu? O mais caro, o maior. É status. Começamos a chegar no carro. Então você chega no carro, você vai no prédio lá, tem lá no estacionamento 5 carros desse. Aí você pergunta para quem comprou. Você fala, e aí, tá gostando? Pô, tô gostando, é elétrico, é legal, tal. E aí, vai pro Rio. Pô, aí não dá. Pô, daqui 6 anos a bateria... O que você vai fazer com o carro? Mas não é a mentalidade não é a mesma? Não, a mentalidade aí... Ou porque a gente tá falando de valores diferentes? Não, a mentalidade, você tá comprando um carro, né? Então, minha mentalidade de carro é que ele vai durar 10, 15 anos. Mas eu troco de carro a cada 3 anos. Então... Mas você entende? Mas eu entendo que aquele valor daquele carro em 3 anos não caiu tanto. Que também mudou esse racional. Você vê, a gente já foi para locação de carro. A gente saiu de patrimônio já. Mas você percebe que o cara que tem um setor aí que está comprando tudo em cima de modinha. Pô, é modinha usar isso aqui, vamos comprar. Ele não está preocupado com o benefício, se vai ficar com o carro 2, 3 anos. Entendeu? Na empresa, no mercado corporativo já é diferente. Então, o exemplo que você usou, né, de falar de carro, falar de celular, de caneta, né, para a tecnologia é um pouco diferente. Mas a comparação que eu queria fazer mesmo é assim, como você recebe, por exemplo, o que eu falei, o cara tá com ele recebeu um equipamento, é lógico, você explicou aí, né? Ele ganha performance faz mais rápido e ganha dinheiro, né? Exatamente. Para uma empresa, performance é grana. Pronto. Ele tá comprando tempo. Sim, ele comprou tempo, então vale a pena. Mas o que travou a venda, ou sei lá, não foi essa alta demanda de tecnologia, de equipamento tecnológico, muito lançamento um em cima do outro, muitas marcas chegando junto? Então, mas no passado você vendia uma marca, mas tinha 3, depois médio tempo você vendia as 3, hoje você vende as 10, porque é tudo faturamento direto e você tem relacionamento com essa marca um pouco maior, com essa marca um pouco menor, aí depende do volume que você está naquele período, mas o relacionamento ele é traçado em cima do volume de negócio que você tem. As pessoas te olham, nesse nosso setor, né, o fabricante olha para você pelo seu número. Se você está performando bem, cara, esse cara é o cara. Se você, por algum motivo, você não performou, ele já não te fala nem bom dia, ele já está naquele grupo ali que está performando. Então, a visão do fabricante é quem está performando. A visão do distribuidor é quem está performando. Entendeu? Então, ele não está preocupado se a venda vem do revendedor A ou B, nem o fabricante. Entendeu? E o cliente, da mesma forma, ele está comprando uma marca, ele está comprando isso aqui, ó, e ele vai pagar 3 mil. Então, se ele comprar com o Kiko, com o Paulo, com o João, ele vai pagar 3 mil. Entendeu? Ele não está analisando, isso é uma questão, um trabalho que a gente tem que fazer para mudar o mercado. Ele não está validando com quem ele está comprando. Tem uma história esse cara? Essa empresa tem uma história? Essa empresa já me ajudou? Eu converso aqui quando eu vou dar treinamento interno aqui para as meninas, eu falo, gente, às vezes você tem que pegar o caderninho, anotar, pô, quantas vezes eu ajudei esse cara já? Que ele me ligou sexta-feira falando que precisa de um notebook na segunda. Por exemplo, tem cliente que eu cheguei a pegar meu carro e ir em Barueri na época e levar 30, 40 notebooks lá no Alphaville, no centro de distribuição dele, entendeu? Já cheguei a sair de Barueri, levar 50 notebooks para entregar para uma empresa em Guarulhos, que o centro de distribuição era dela, uma empresa que vendia batata frita, vende ainda, gigante, e simplesmente parou de comprar com a gente. Por quê? Entendeu? Quer dizer, por que eu fiz aquilo? Para aferir um valor ou para atender o cara? Eu fiz para atender ele. Uhum. E eu recebi dele um chute na bunda. Você entendeu? Porque o comprador fala, se você não fizer, outro faz. Não é assim.
Pedrão. Você entendeu? Não é assim. Então, É volátil? Muito. O vendedor, assim, ganha grana, mas o mercado chega a ser volátil para você dormir com o olho aberto? Vamos lá, o vendedor ganha grana são poucos, tá? Então você tem muito na média... Não, quando eu tô falando assim, eu tô falando de vendedor ganha grana porque eu sei que, pô, quem vende, vende. Sim, quem vende, Mas vendedor bom... O mercado é volátil. O mercado é grande, mercado grande, e aí se você não tem experiência para ver aonde eu vou, você se perde. Então, vamos voltar aqui num assunto que você deu, que eu achei legal. Uma dica que você deu. Ó, lá atrás, quando lançou multimídia, por exemplo, então você tinha os desktops, vinha sem multimídia, e você vendia uma caixa, kit Sandblast lá, e vendia aquilo. Quantos milhões de kits daquele foram vendidos? Entendeu? Então, voltando um pouco no tempo, na comunicação, dentro das máquinas se colocou uma placa fax modem. Quantas milhões de placas daquela foram vendidas? Eu ganhei para passar uma semana em Las Vegas de melhor vendedor de placa fax modem. Se conta isso hoje, o cara fala, esse produto não existe, mas vendeu tanto. Entendeu? Fax modem na época que fazia sentido. Chegou a internet, na né? hora que chegou, precisava dessa placa. As BBS, para você acessar as BBS, para você acessar a Mandic, as primeiras BBS que teve no mercado. Então vendeu muito. Então você vê que o desktop não era o produto principal, entendeu? Então para muitas revendas na época, o desktop era o carro-chefe. E para outras segmentadas, falaram, cara, eu vou ganhar dinheiro com o kit multimídia, eu vou ganhar dinheiro com a placa fax. E hoje, trazendo isso para a tecnologia, para hoje, que esse mundo com o IA chegando com tudo, né? Você tem diversos nichos de venda que precisa de um vendedor consultor, entendeu? Porque tem muitos setores de serviço, entendeu? A parte de segurança, a parte de conectividade, entendeu? Essa parte de suítes, de APs. Então, demanda muito de informação certa. Senão o cara faz um investimento enorme, parte de servidores, a parte de storage, armazenamento. Então, tem muito setor que precisa de bons vendedores, capacitado, com diversas certificações, para poder atender esse grupo aqui. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, mesmo a tecnologia, né, a informática, não sendo mais novidade, hoje o vendedor, a equipe por trás, tem que estar mais preparada, pelo menos num aporte tecnológico, né? Sim. Porque só de você falar aí, pô, a gente cansou de falar aqui e assim, cara, quando a gente fala de podcast, como a gente aprende fazendo, né? Como eu passei, cara, várias coisas já nesse meio tempo vendo a galera falar de Copilot e IA. E é um susto hoje, né? É um susto, mas como é que você vende isso pra alguém se você não sabe, cara? Se você não lidera? Então, mas aí você vê que você já falando de inteligência artificial, você tem aí o Deep chegando aí da China, você tem mais 3, 4 IA chegando, que já desbancou a primeira, entendeu? Que já mudou todo o mercado. Isso em coisa de 30 dias. Então, esse mercado ele ainda vai mudar muito, que a gente fala, ele vai amadurecer muito. Então, vai ter muita gente ganhando muito dinheiro e vai ter muita gente perdendo muito dinheiro. Entendeu? E vai ser uma oportunidade de negócio. Hoje eu li uma matéria que vale a pena colocar, né, que tem uma determinada empresa, está mexendo numa estrutura da empresa, vai demitir um grupo e vai contratar 1.000 vendedores para vender IA. Entendeu? Uhum. Então vai contratar 1.000 profissionais, vai treinar para vender IA. Entendeu? Você entende que o homem de vendas é o futuro. Então vamos lá, hoje eu estou com 63, então com 8 anos que eu comecei a gostar desse negócio de vender, 50 e poucos anos atrás, 55, né? Eu não estava errado, entendeu? Porque hoje, se o profissional não se especializar em vendas, ele não é dentista, ele não é médico, ele não é personal. Ele tem que vender o que ele estiver fazendo, né? Você tem que conversar, você tem que saber vender o que você está fazendo. Então hoje o profissional de vendas é o profissional mais valorizado em todos os setores. Eu tenho um exemplo aqui. Esses dias eu fui no Oxxo aqui. Vixe. A menina trabalhando ali, ela falou, peguei um sorvete. Ela falou assim, moço, você não quer por R$4 pegar mais um? Tá. Um é 11, dois é 14. Daí eu peguei, ela falou, mais uma. Bateu na mesa assim, pô, cara, querendo ou não, é pequeno, mas ela sabe vender. E você tomou 2 sorvetes? Eu levei 2 sorvetes, cara, e foi os 2, né? Podia trazer pra nós aqui, né? Tava falando de aproveitando a deixa, sabe como começou a inteligência artificial, cara?
Ah, nós escutamos tanta história aqui, hein? Não, a mais simples. Ah. Uma loira pintou o cabelo de preto. Essa aí é a do Kiko. Uma loira pintou. É Isso é uma inteligência ofensa. artificial, tô brincando. Isso é uma ofensa para as meninas, pô. Hã? Então, e você vê que o mercado ele vai se adaptando, né? Vai se adaptando. E com tudo isso, todas essas mudanças, a Startwork fez o quê? 35 anos agora. Nós temos nosso CNPJ aí, 35 anos no mercado e passou por tudo isso. Então, quando você fala em treinamento, você já imaginou o que a gente já fez de treinamento? Entendeu? Teve uma época aqui que nós éramos não vou falar marca, a empresa que mais fez treinamento. Acho que até hoje não bateram o número de treinamento que a gente fez. Então, você passou assim 5 anos fazendo menos e não conseguem passar a gente. Pedrão, quando você fala de treinamento, é treinamento pro momento, né? É, porque você tem que capacitar eles ali todo dia. Então, antigamente a gente fazia, tipo, todo mundo fazia o treinamento. Então você fazia, ele fazia, ela fazia. Hoje não. Hoje 1 a 2 pessoas fazem o treinamento e a gente fica o quê? Suportando os vendedores. Então eu respondo 400, 300 perguntas por dia. Os caras, você é louco? Não, cara. Você tem os grupos e vai trabalhando ali nos grupos. Porque a mesma pergunta que você faz é que ele faz. Entendeu? Então, a dinâmica faz com que você consiga atender a equipe acelerada. Pedrão, o que mais emperra a venda? Hoje, O cliente ou o fabricante? o que mais emperra a venda hoje é o vendedor despreparado. É a revenda que não tem uma plataforma, que não tem uma ferramenta, que não tem um sistema. Entendeu? O que mais Mas emperra... para esse cara que está preparado, ele tem uma dificuldade de ambas as partes? Sim, de algum polo? Ou lá de cima ou de baixo? Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós aqui da Startwork, nós temos uma plataforma digital. Então o nosso vendedor só vende, não compra. Então o que acontece? Ele consegue interagir com um volume de gente muito maior. Ponto. Mas em função do investimento que a Startwork fez, e ter uma plataforma digital e ter uma equipe para suportar ele. Ponto. Você vai numa outra revenda, o cara vende e compra. Bom, aí se o cara tem 6 vendedores, ele sobrecarrega o distribuidor, porque são 6 pessoas fazendo a mesma pergunta. Então isso é inteligência? Você entendeu? Então o cara tem uma empresa que não tem inteligência aplicada. Ponto. Esse é o nosso concorrente. Aí o que acontece? Quando ele vai passar o pedido, ele pega o pedido do cliente, coloca preço de venda e manda o pedido do cliente. Aí o vendedor da outra empresa tem que refazer todo o processo. Você entendeu? Então a empresa não tem uma proposta legal, não tem um pedido legal, não tem uma organização interna. Isso, quando você vai para dentro da distribuição, é o que você enxerga. A gente tem uma expertise, porque em determinada época, a gente ficou mais ou menos uns 10 anos, nós tivemos uma empresa de software. E eu desenvolvi o HP Fácil, foi uma ferramenta que virou o HP Connect hoje, uma ferramenta gigante. Hoje eles usam 20%, para você ter uma ideia. Depois de 6 anos aí que tirou do ar, eles voltaram com a ferramenta com 20%, 25% do que a gente já tinha desenvolvido há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha lá 80% a mais do que eles estão entregando hoje. Entendeu? E qual foi a briga dentro desse fabricante? Isso eu não quero, isso eu não posso mostrar, isso não pode. Não, se eu fizer isso, eu perco o emprego. Então, essa é a realidade. Então, o fabricante se protege, o distribuidor quer ter o controle na mão. Como é que ele quer ter o controle na mão? Gerando dificuldade. Então, quanto mais dificuldade a revenda tem, ela fica na mão do distribuidor. Então, é ruim para o distribuidor por um lado, é bom para o distribuidor por outro lado. E a mesma coisa dentro do fabricante. Quando você fala do vendedor que compra e vende, ele compra para ganhar o quê? No preço? Não, por exemplo, ele liga no cliente, o cara fala assim, vou comprar 5 canecas 10. Ah, legal, vou ver o menor preço, já te passa a proposta. Aí ele vai no distribuidor A, quanto custa 5 canecas? Vai no distribuidor B, quanto custa 5 canecas? Pega o menor preço e vai lá conversar com o cliente. E aí ele revende. Aí ele vai vender. Aí ele vai pegar o pedido do cliente, passa para o distribuidor e vai ganhar. Aí ele pega por 5 e quer vender por 7. Exemplo. Mas é isso aí. É isso. Ele quer ganhar no preço, então. Isso chama faturamento direto. Entendi. É diferente da loja, que você vai lá no mercado, compra isso aqui por 3,5, 4, coloca na prateleira, coloca R$6 lá, fica na prateleira por 6. É diferente do vendedor que chega na loja, abre a pastinha, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto. É diferente do e-commerce, que a gente pulou a fase da internet, né, do e-commerce, onde diversas revendas tinham e-commerce. Tem algumas que ainda tem, mas muitas já abandonaram, muitas. E que virou tudo varejo, né, que a gente chama hoje, varejo. E que também foi um boom, que por uma época que se vendeu muito. Mas é isso. São mudanças, entendeu? São mudanças, o mercado evoluindo. Pedrão, vai fazer festa de 35 anos? Não, a gente vai trabalhar melhor. O projeto é assim,
mais maturidade. Esse ano aqui, o que a gente vai fazer? Tem para colocar, não pode dar muito spoiler, né? Porque a concorrência assiste, copia, nunca vi. Mas a gente vai fazer uma série de coisas, né? Uma série de coisas para atender melhor a nossa carteira de cliente. Então, a gente está fazendo uma série de atividades aí para atender melhor. Para ficar mais dinâmico. Para ficar mais rápido, para ficar melhor. Então, tem implantação de IA na ferramenta, entendeu? Uma mudança, isso vai dar uma potencializar, vamos colocar assim, a busca de cliente, de produto, de quem é o cliente, do que ele comprou, vai ficar muito melhor. Então já está sendo implantado, está desenvolvido. Como a gente está usando IA aqui em 2, 3 funções, entendeu? Então isso tudo faz com que você tenha informação mais rápida, né? O exemplo que a gente deu aqui, né? A gente gastava um dia para fazer um corte 2. Era isso o tempo, né? Um dia. E hoje a gente faz quantos em 1 hora? Quantos minutos? Até menos. Você vê, em 20 minutos você faz 8. O Matheus é o próprio inteligência artificial. Então. Ele é o IA. Ele é o próprio IA. Ele é o gerador. Ele é o administrador das ferramentas. Então você vê, aí você colocou 1, 2 ferramentas e isso você comprou tempo. Você está comprando tempo e está dando mais informação. Então tem algumas entrevistas que nós vamos fazer aqui esse ano, por exemplo, que é uma das novidades, que quando você for publicar, então você vai fazer a entrevista gravada, vai publicar ela na tal hora, vai já publicar simultaneamente em português e em espanhol. Entendeu? Então você fala, pô, isso é IA, inteligência artificial, porque nós não estamos gravando aqui em espanhol, entendeu? Então é IA bem aplicada, bem administrada. Então, uma das coisas que a gente está fazendo na Startwork é isso, é colocar várias ferramentas em cima do que a gente já tem para potencializar o relacionamento, para potencializar o tempo de resposta, para ter menos erro. Importante dizer o seguinte, porque você no meio da revenda, você tem que administrar o erro do fabricante e o erro do distribuidor. E você está no meio, muitas vezes o erro do cliente também. Tem um exemplo legal agora para contar. Ó. A menina perguntou para mim assim, o cliente está comprando esses mini de uma marca aí e ele quer os minis com 16 GB. Eu falei, cara, não confio na informação que eu estou lendo aqui. Né? Aí liga no distribuidor, pede o PDF, que é o guia do produto. Tá, veio lá, pode ser essa, pode ser essa. Eu falei, não pode ser duas, ou é essa ou é essa, elas têm tamanho diferente. Ponto. Posso não ter entendido. Perguntei e a pessoa falou, é isso mesmo, pode ser essa ou essa. Falei, pirou, né, cara? Dá pra você confirmar? Aí o cara vende, sim, a menina vem depois de 10 minutos e fala assim, não, é outra. Eu falei, não, e não dá, né? Você entende que nem o fabricante sabe o que ele tem dentro do produto dele? E aí você tá no meio, como é que você vai vender? Ah, difícil, hein, cara? Mas essa é a situação hoje. Que difícil. Entendeu? Então você cansa de pegar a informação que vem do A, do B, entendeu? E a informação tá errada. E aí o que acontece? Você vai passar para o usuário final, o usuário vai falar, pô, não compro mais com você, mas a culpa não é minha. Você entendeu? Na verdade, você tem que neutralizar essa venda. A culpa não é minha, entendeu? Agora há pouco a menina foi cobrar uma entrega, né, uma encomenda, um lote de TV de 85, o distribuidor virou para ela e falou assim, olha, vai demorar mais 30 dias. Bom, virei para o cliente e falei, cara, infelizmente vai demorar mais 30 dias, é uma coisa que acontece, se achar no mercado. Ele falou, então vou procurar no mercado, comprou com outro. Aí passou 2 horas, ele me chegou às TV. O que eu faço? Me mato? Ou mato o distribuidor? Entendeu? Então, você entende que o distribuidor está perdido, o fabricante está perdido, ele não sabe o que faz. Quer dizer, nós estamos numa geração, entrando numa vibe aí de inteligência artificial, de trabalhar informação, de tratar informação, de desenvolver mais relacionamento, e os caras não conseguem entregar o básico, que é a informação. Mas tudo isso eu acredito que seja uma logística dentro do lugar, né? Mas assim, tá desalinhado. Em cada ponto você tem um problema diferente. E aí, o Kiko, tem uma coisa que eu sofri muito esses 35 anos e a gente já conversou sobre isso. Eu chamo o cara e falo, eu não acredito que isso está errado. Eu não acredito que isso está errado. Teve um fabricante que eu falei, olha, a gente copiava os e-mails para tentar ajudar. E aí teve 1, 2 reclamações, eu falei, bom, a partir de hoje o que eu ver de errado eu vou ficar quieto. Fiquei quieto, não falo mais. Eu tava dando consultoria para eles de graça. Entendeu? Não falo mais. Tá fácil. Porque eu percebia que estava errado, eu falava, altera aqui, altera aqui, altera aqui. Pô, era só arrumar. E aí, você está prejudicando, então tem que ficar errado? Fica errado, então. Pedrão, rapidinho. Difícil, né? 35 anos de experiência de venda, certo? Mercado oscilando o tempo inteiro. Dá para ter uma noção do que vai ser 2025?
Dá para ter o que você vai fazer nos próximos anos. Vendendo e vendendo tecnologia. Então você consegue olhar e perceber alguns nichos de mercado que você vai conseguir ajudar a tua carteira de cliente, entendeu? Então tem os produtos, a linha de frente que a gente chama, que é o básico, né? Que é os desktops, os notebooks, essa linha normal que vende todo dia. E tem as linhas secundárias aqui que você olha e fala, pô, esse segmento aqui, esse segmento aqui, esse segmento aqui vai ser o que vai fazer a gente ficar vivo os próximos 5 anos. Você entendeu? Então sempre foi assim. Entendeu? Então nós vamos trabalhar com esse produto, com esse, mas visando esse aqui, porque esse aqui que vai sustentar a gente nos próximos anos. Então a gente está estudando esse, entendeu? Está estudando aquele, está estudando, a gente não para de estudar aqui. Você acredita numa melhora em 2025? No mercado? No mercado? Então tem setores que vai ser mais difícil. O varejo eu vejo que vai ter mais problema, porque o juros está alto. Juros mais alto dificulta, porque o varejo endividado hoje, né? Essas grandes magazines, todas elas estão com problema, algumas não. E além de ser um cliente potencial para a gente, eles compram muito e eles não passam a comprar menos, né? Isso significa o quê? Que o mercado compra menos e eles também têm menos oferta de prazo de pagamento, isso também interfere na venda, né? Então você tinha antigamente venda em 24 vezes, em 18, você vê que isso diminuiu, né? Então isso interfere. Então a gente tem que olhar que alguns setores realmente vão ter problema. E tem outros setores, setor de tecnologia, o setor de banco, e tem vários setores aí, logística, que está crescendo a todo vapor, dobrando de tamanho. E o dólar em alta, né, dá uma atrapalhada, né? Então, eu não vendo dólar, Kiko. Você acha que isso não atrapalha? Não, eu não vendo dólar. O dólar estava alto em dezembro, caiu 10%, 15%, ninguém fala nada. Até nós estávamos assistindo um treinamento esses dias, né? E que o dólar subiu, que o dólar subiu, que o dólar subiu. Nós brincando aqui, nós falamos, pô, o cara vende dólar. Aí o dólar caiu. Quero ver se no próximo treinamento dele ele vai falar, o dólar caiu, o dólar caiu. Você entendeu? Então, a gente não vende dólar. Nosso produto é dolarizado. Você quer comprar ele agora? Ele custa tanto. Você quer esperar, pode aumentar. Quer esperar mais um pouco, pode cair. Entendeu? Infelizmente é isso. E às vezes, Kiko, essa oferta, que você fala assim, o dólar caiu, o produto cai de preço? Não. Entendeu? Não cai. Por quê? Porque a matéria-prima já foi comprada com o dólar alto. Então esse produto que está hoje na distribuição, que nós estamos comercializando hoje, foi comprado com o dólar a 6,25. Então o dólar caiu a 6,80, tem um gap aí de 10%, vai cair 10% na ponta amanhã? Não. Então o dólar interfere? Não. Para quem está no negócio não, né? Não interfere. Por quê? Porque a matéria-prima foi comprada. Entendeu? E vai explicar isso. Aí assim, você vai explicar isso. O vendedor não entende, você imagina o comprador. Como é que você vai explicar uma coisa que vai explicar para um cliente uma coisa que você não entendeu? Você entendeu? E uma coisa meio que parece que é certa, né? O dólar não interfere, governo não interfere, nada interfere. O que interfere mesmo é o bom e o mau vendedor, não é isso? Então, o que interfere hoje é o seguinte, você tem que escutar 100 não por dia. Entendeu? Então, você vai trabalhar em vendas, você tem que escutar não. Você foi contratado para vender, você foi contratado para conversar com os clientes. E aí, a pessoa quer trabalhar em vendas, são dois fatores, né? Ela quer trabalhar em vendas, mas ela traz junto com ela o sentimento. O vendedor não tem sentimento, ele não pode ter emoção. Ele tem a emoção quando ele vende, entrega, recebeu, chegou a comissão, aí entra a emoção. Chegou a comissão. Entendeu? Então, se ele tiver emoção na hora que ele levanta uma cotação, na hora que ele manda uma proposta, na hora que ele está ali no papo com o cara, se ele tiver emoção ali, ele já perdeu o negócio. Ele vai fazer um negócio com baixa margem, vai fazer um negócio com baixa rentabilidade. Ele não vai fazer um negócio bom nem para a empresa que ele trabalha e nem para ele. E essa situação é 90%. Uma coisa que impacta muito hoje, que atrapalha muito, é assim, quando você vai treinar o vendedor, ele quer ser treinado para ter resultado no dia seguinte. Então ele não aceita plantar. Ele não aceita o efeito da horta. Então você quer ter verdura todo dia, você tem que plantar, semear todo dia. Então você quer ter verdura todo dia, faça 35 canteiros. Leva 35 dias para você ter essa verdura. Então você tem que ter 35 canteiros. Então o vendedor não entende isso. Entendeu? Porque aí você vai ter verdura todo dia. Então você quer ter pedido todo dia? Faça ativo todo dia. Você quer ganhar dinheiro? Estude todo dia. Entendeu? Então você para ler uma matéria, você percebe, você está lendo aquela matéria com eles para fazer uma dinâmica, tem 2, 3 que não estão prestando atenção. Então isso é geral. Entendeu? Ah, eu sei, qualquer coisa eu dou um Google. Então o Google virou o pai, né? É o pai.
E aí faz com que esse imediatismo, né, essa situação de querer o resultado para o dia seguinte, entendeu? Leve esse manada aí que a gente tem hoje de mau atendimento, né? Você tem um monte de vendedor atendendo muito mal. Muito mal, entendeu? E aí o cara quer resultado pro dia seguinte, não consegue, sai daqui, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Você acha que pode ser por isso? Ele não para num lugar, ele não consegue crescer como profissional ali, porque ele tá sempre de galho em galho? É mais simples, ó. Peguei você me deu essa caneca. Mais simples que ela seja, eu vou agradecer. Pô, Kiko, obrigado por essa caneca. Pô, que bacana, vou pôr lá no meu escritório, vai ficar lá na minha biblioteca, vai ficar não sei aonde. Eu vou ficar feliz. Você dá essa caneca para uma pessoa. Ai, que bosta, meu. Não queria essa caneca, queria esse boneco aqui que custa uns 3, 4 pau. É isso. Pô, por que ele não me deu a caneta? Me deu essa caneca. Essa caneca eu não quero. E aí ele sai na rua ali e dá para um cara na portaria. Um exemplo. Né? Então, essa atitude que a gente vê nas pessoas. Ele pode até não dar caneca, mas larga na gaveta. Então o fabricante vem visitar você, deu 6 canecas lá. Então, uma caneca para cada um. Ficou caneca aí 6 meses. Tem várias aí, né? Entendeu? Quer dizer, a pessoa ganhou um brinde. Quer dizer, ela não agradeceu. Ela achou aquilo ali. Ah, o logotipo é feio, não quero. Entendeu? E, cara, é sobre isso. Então a pessoa não consegue agradecer. Entendeu? Eu agradeço até o bom dia que você me dá. A pessoa fala bom dia, pô, obrigado. Bom dia para você também. Tenha um bom dia, né? A pessoa não consegue. Então isso interfere no dia a dia. Você chega num treinamento e fala assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é agradecer. O cara te mandou um e-mail, agradece. Entendeu? O cara falou bom dia, pô, cara, que legal que você falou bom dia, obrigado. Pô, para você também, tudo de bom. Não consegue. Tem dificuldade de ser feliz. Entendeu? E o feliz, para muitas pessoas, que está relacionado ao dinheiro que você tem. Entende? Você pode ser feliz sem dinheiro. Claro. Então não pode estar, a felicidade não pode estar relacionada a dinheiro. Ela tem que estar relacionada a bem-estar. Não importa onde você está, você tem que ser feliz com o que você tem. Sim. Então, é isso que vai fazer a diferença no relacionamento. Entendeu? Então, a mensagem boa é assim, pô, preciso escutar 100 nãos por dia. Entendeu? Então, assim, o mercado está difícil? Tá, vou escutar mais não, aumenta a régua. Entendeu? Então, eu faço 20 ativos por dia, 30 ativos por dia, vou fazer 40, vou fazer 45. Entendeu? Uma coisa interessante, eu falo, hein? Não, mas pode mandar ver. Tô no tempo aí, uma coisa interessante hoje é o seguinte, que eu perdi até o raciocínio. Cara, uma coisa interessante é assim, ó, fala pra pessoa assim, ó, você tem esses 30 empresas aqui para conversar com os 30. Daqui a pouco ele volta, já tentei. Tá, e aí? Não, esse não tá, esse não atendeu. E os outros? Não. Eu mandei mensagem para todo mundo. Então ele desistiu. Ele não chegou até o fim. Ele não foi até o fim, voltou, deixa eu tentar de novo. Ele não voltou, falou, agora eu vou mandar uma mensagem. O que eu vou mandar de mensagem? Ele não fez isso. Ele não executou. Então, essa dificuldade de executar. Você vê uma coisa que impacta muito no sucesso de um bom vendedor? Ele aprende e esquece. Então vamos lá. Kiko, para você vender mais, você precisa fazer isso. Pô, legal, aprendi essa estratégia. Kiko, para você vender mais, continuar vendendo mais, precisa fazer isso. Ele para de fazer a primeira informação para fazer a segunda. Ele não entende que ele precisa fazer as duas. Você entende? Então você faz essa atividade e você faz mais essa atividade. E você faz mais essa atividade, ele pira. Pô, calma aí, né, meu? O que você tá pensando? É o que eu escuto quando eu vou conversar com alguém. É o que... Calma, calma, você tem que falar sobre isso. Aí fica difícil, né? O jovem não está preparado. É o jovem. Então, mas você vê muitos jovens, a gente aqui na Startwork, a gente sempre teve, né? A gente teve diversas equipes, passou muita gente boa aqui, a gente só tem a agradecer essas pessoas. E assim, a gente sempre trouxe gente nova e treinou. E essas pessoas ficaram aqui 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então a gente sempre teve uma empresa familiar e a gente formou essas pessoas. Entendeu? Então, assim, é difícil, é lógico que é difícil. Mas você tem que ter uma empresa com DNA. Qual que é o DNA da minha empresa? Entendeu? Formar gente, capacitar gente, preparar as pessoas para atender melhor a carteira de clientes. E aí você... E continua, né? Entendeu? Boa, Pedrões. Pedrão, queria agradecer, cara. Falei muito? Não, falou bem. Foi legal o bate-papo. Falei pra você, ia ser tranquilo. Foi uma história boa. E a gente vai continuar aqui, né, cara? Lembrando pra todos que a gente
Eu e o Pedrão continuamos aqui em 2025, firme e forte aqui no Codificado Podcast, né, Pedrão? A agenda é grande. Os horários estão meio atrapalhados aí, porque a gente tá revendo, né? Muita coisa mudou. A gente vai fazer muita coisa pela internet, né? Vai fazer Meet, muita coisa. Porque precisa conversar com os caras... Em outras cidades, outros estados e... Quem fala de tecnologia tem que usar tecnologia, né, velho? Então... Tá tudo montado, tá tudo preparado, testado, ainda a gente continua testando todo dia. Hoje tem mais um teste daqui a pouco. Então vai continuar testando mais uns dias, mas a gente começa com as entrevistas presenciais agora. Tem muita novidade, nós vamos entrevistar nesses primeiros 5 meses 40 vendedores, legal, para conversar sobre isso, como é que é vender, como é que você está fazendo, por que você parou de fazer isso e está fazendo só isso. Tem uma série que nós vamos fazer com uma pessoa aí, que vou dar o spoiler agora, sobre como um treinamento de vendas, acho que vai dar uns 30 capítulos, nós vamos gravar aqui, vamos colocar disponível para vocês também. E tem mais novidade, hein? Tem bastante coisa aí. As primeiras entrevistas já estão marcadas, já tem a do dia 13, é isso? 13? 12, 19... As 4 próximas entrevistas já tá marcado. Então nós já estamos na agenda de final de março, praticamente. Então é bom a galera ficar ligado aí, né? No nosso Instagram também, @Codificado Podcast, né? O nosso canal no YouTube. Os streams ainda estão rolando, estão uma força total. E os patrocinadores venham, né? Porque nós estamos conversando com um monte de gente aí. E para patrocinar o negócio que custa caro. Cara, eu até queria... E o resultado para eles então, é bom, né? Eu ia falar isso, cara. Fiquei sabendo que o resultado é surpreendente, né? Do pessoal que tá começando a colocar a cara aqui, muita gente assistindo. Muda o padrão. Muda o padrão. A gente teve uma ação da Dell, da Dell junto com a Ingram Micro e com a Microsoft. A gente teve uma ação da Acer, da SND, da SND, junto com a Microsoft, junto com a Acer. A gente teve um trabalho com a Aruba, Stantion, também foi muita gente elogiando. Tá? Esse da Dell também teve muita gente elogiando. Teve um dia só que teve 2.500 pessoas assistindo, quer dizer, é muito número. Assistindo, você vê a entrevista de 1 hora, a média deu 18, 19 minutos, quer dizer, foram 2.500 pessoas que assistiram ali 18, 19 minutos. É muita gente. Então o resultado é bom. E isso no primeiro dia. Teve um dia que deu 2.500, não foi isso? A gente ficou até... Deu um pico, né? Então muita gente... Então significa que o grupo, né, de tecnologia, né, cada vez está aumentando mais. Está engajando. Pô, cara, legal. Pedrão, obrigado, cara. Valeu, obrigado pelo bate-papo. Vamos nos falando aí pelos corredores do nosso Altamura. E a gente queria falar sobre isso há 2 anos atrás, lembra? Sabe por que nós não falamos, cara? Porque começou a versão tecnologia, isso já estava enraizado na nossa conversa com outras pessoas, né? E a gente nunca parou para falar. Que na verdade você já faz parte da história dessa galera, né? Então cada vez que você traz um aqui, você, Pedro, que trabalha com isso e conversa com isso, e os caras lembram de você lembra dos caras, e o bate-papo, o que você falou aqui, na verdade, está nessa bolha que eu falei, né, de vendas e tecnologia, lá dos primórdios, né? 1872. Faz tempo. Mas não tanto. Pedro, mas o duro não é fazer a mesma coisa há muito tempo. O duro é fazer bem feito muito tempo. Sempre. E você tá pronto aqui. Você tá no dia... Amanhã você vai estar aqui pronto. E daí vai entregar legal. Isso que é o top, né? E o certo mantenha a constância, né? A constância é a alma do negócio. Tem que escutar 100 nãos por dia. Não eu importa. Eu ouço bastante, cara. Só da minha mulher já eu acho que os 99. Os 5. Boa, Pedrão, obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Codificado Podcast, Matheus. Obrigadão. @Codificado Podcast. Siga-nos no Instagram. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu. Boa, obrigado. Foi 1 horinha? Não sei que eu falei pra caralho.